A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje, nós comentaremos a lição de número 12, Jovens, que tem como título Da circuncisão e dos alimentos sacrificados aos ídolos. Amém? Lição de número 12, Jovens. Nossa podcast de hoje vai comentar sobre a circuncisão e os alimentos sacrificados aos ídolos, dando prosseguimento ao nosso estudo da primeira carta aos Coríntios, a qual nós estamos estudando este trimestre. Estamos caminhando para o fim e hoje estamos falando da penúltima podcast deste trimestre. Amém? Então vamos falar um pouco sobre a circuncisão. O que é a circuncisão? Circuncisão, meu irmão, nada mais é do que a remoção daquela pele que cobre o órgão genital sexual masculino. Isto foi instituído por Deus, aonde no capítulo 17 de Gênesis, os irmãos vão ver que Deus fez um pacto com Abraão e o sinal externo desse pacto era a circuncisão. Deus estabeleceu a circuncisão como um pacto abraâmico. Antes de Abraão ter oferecido Isaac, antes de Abraão ter oferecido a Isaac a Deus, quando Deus provou a Abraão, ali no monte que o Senhor assim o designou. Então Abraão, pela fé, saiu da sua terra para um lugar que ele não conhecia. Observe que a fé de Abraão veio antes da circuncisão. A circuncisão estava apontando para um pacto que Deus estava agora fazendo com Abraão. Abraão, todo homem da tua casa, todo homem, seja ele livre ou escravo, deve passar pela circuncisão. Isso foi estabelecido por Deus. Toda criança que nascesse ao 8º dia, ela tinha que ser circuncidada. Mesmo que esse dia caísse no dia de sábado, a criança tinha que passar pela circuncisão. Então foi um estabelecimento feito por Deus em Abraão, um pacto que Deus fez com Abraão. Porém, ao passar do tempo, esse pacto, esse ritual que Deus estabeleceu com Abraão, foi agora colocado como um ritual obrigatório na lei de Moisés. Quando nós entramos no livro de Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, nós percebemos que foi instituído agora como obrigação que todo o judeu, todo o hebreu tinha que passar por esse crivo da circuncisão como sinal externo do pacto que Deus tinha feito com Abraão, um pacto que Deus fez com a sua nação escolhida, que é o povo judeu. Os judeus tinham esse pacto com Deus, e aqueles que iriam fazer parte, seja ele estrangeiro, que agora fosse ou um escravo do povo judeu, ou um que se confessasse agora, acreditasse em Deus e voltassem a seguir o Deus dos judeus, aquela pessoa também passava pela circuncisão, porque na antiga aliança o povo de Deus tinha que ser circuncidado, todo o povo de Deus, até na instituição da Páscoa, quando o povo está saindo ali do Egito, a Bíblia fala que outros povos também iam com os hebreus, com os judeus. Não saiu apenas ali liberto por Moisés, quando Deus levantou Moisés, não foi apenas os hebreus, mas outros povos, principalmente egípcios que acreditavam em Deus, saíram com eles da terra. E quando Deus vem a fazer a instituição, quando Deus vem a pedir para que se passasse a circuncisão naqueles homens, já começou na 10ª praga que Deus foi fazer, que Deus ia passar, o anjo da morte ia passar por todo o Egito, ceifando todos os primogênitos de animais e das pessoas. E naquela instituição que Deus falou, aquele que não é circuncidado, ele não vai comer do cordeiro pascal. Porque para comer do cordeiro pascal, ele tinha que ser circuncidado, ele tinha que ser um hebreu, um judeu ou um prosélito, que é um judeu, uma pessoa que não era judeu e se converteu ao judaísmo. Então, o que entendemos historicamente sobre a circuncisão, que foi um pacto que Deus fez com Abraão, um pacto externo, que era visível, no caso, nos homens, que tinha que passar pela circuncisão. E com a lei de Moisés, esse ritual passou obrigatório. Foi
tão obrigatório que Moisés teve uma data que Moisés, quando estava voltando da casa de seu sogro Jetro, quando Deus apareceu para ele naquela sarça ardente, ele estava voltando com a sua esposa e seus filhos para a terra do Egito, para assim proclamar tudo aquilo que Deus tinha falado. Tem um episódio que quase que Moisés morre. Por quê? Porque ele não circuncidou o seu filho. E Zípora ali, tomando de sabedoria e de consciência, porque ela mesmo sendo mulher, ela entendia o que Deus tinha feito lá atrás com Abraão. Ela pega uma pedra afiada e circuncida o seu filho naquele momento, para que a ira do Senhor se aplacasse sobre Moisés, que não cumpriu o ritual que Deus tinha assim determinado. Era um pacto. E Moisés, como escolhido de Deus, deveria ser o exemplo, tanto para ele quanto para a sua família. E o interessante é que a circuncisão, meu irmão, quando vai no segundo tópico, vai falar circuncisão e o cristianismo, vai mostrar ali o que estava acontecendo. Porque o que aconteceu ao longo dos anos? Cristo veio, cumpre toda a lei, certamente foi circuncidado ao 8º dia também. Porém, aí vai entrar aquela questão de a lei e a circuncisão não libertaram o povo judeu da escravidão do pecado. O ritual que os judeus agora estavam cobrando daqueles primeiros cristãos que estavam se convertendo a Cristo, eles estavam cobrando esta carga como se fosse um caso de salvação. O problema da circuncisão no primeiro século, quando a igreja é fundada, o problema da circuncisão, meu irmão, não é a pessoa deixar de circuncidar ou não. O problema era que os judeus que estavam se convertendo estavam colocando mais essa carga sobre os novos convertidos, como se fosse um item, um ritual obrigatório à salvação, quando não é. E teve o Concílio de Jerusalém para deliberar, entre outras coisas, sobre a circuncisão também. A circuncisão foi debatida naquele concílio onde se reuniram os apóstolos para decidirem. Por quê? Porque estava sendo colocada essa carga pesada agora sobre os ombros dos não-judeus, dos cristãos agora que se converteram ao cristianismo. E os judeus, os judaizantes daquela época que eram circuncidados, estavam cobrando como um meio também para obter a salvação que a pessoa tinha que passar pela circuncisão. E Paulo fala disso muito claramente, principalmente na carta aos Romanos. Ele vai falar, meu irmão, que a verdadeira circuncisão é aquela que é do coração. Porque, meu irmão, do que adianta a pessoa cumprir os requisitos da lei, mas estar com seu coração longe de Cristo? É como Cristo fala, estes aí eles falam, mas não cumprem. E a palavra de Deus fala o quê? Que aqueles que ouvem minhas palavras não praticam são semelhantes àqueles que constroem as suas casas na areia. Quando vem a tempestade, vem as ondas e derruba aquela pedra. Mas aquele que ouve essas palavras e as pratica é semelhante a um homem que constrói a sua casa numa rocha. Que vem o vento, vem a tempestade, vem as ondas, mas ela está firme. Por quê? Porque ele não é apenas um ouvinte, mas ele é um praticante. Por quê? Porque a palavra agora está no coração. E a mesma coisa cabia para a circuncisão. Aqueles homens, principalmente os fariseus, que Cristo chamou muitos deles de hipócrita, Cristo falava, observa tudo o que ele faz, que eles falam, mas não praticar o que eles praticam. Por quê? Porque eram pessoas que queriam ser os cumpridores da lei, mas seu coração estava longe de Cristo. E o Concílio de Jerusalém, realizado ali no primeiro século, o primeiro concílio, foi para estabelecer as diretrizes. E foi estabelecer as diretrizes ali que os judeus se circuncisem, passem pela circuncisão. Eles não estão querendo que ele passe, mas que não coloque essa carga sobre os gentios que se convertem a Cristo. É um ritual que foi estabelecido para o povo judeu. E o judeu que quiser passar pelo processo de circuncisão, que se circuncise. Passe pela circuncisão, vamos falar assim, seja circuncidado. Mas essa carga não pode ser colocada sobre os gentios, porque essa carga compete apenas aos judeus. E foi decidido isso no Concílio de Jerusalém, embora Paulo, nas suas epístolas, vinha falar muitas vezes que a circuncisão que é necessária para
os crentes, tanto gentios quanto judeus convertidos, é a circuncisão do coração. É a circuncisão que leva o homem a estar diante de Deus. Como fala em Ezequiel 37, que Deus tira aquele coração de pedra e coloca um coração de carne. Ou seja, para um coração que esteja voltado para Deus e não para as coisas desta vida, deste mundo, para sinais externos. Mas o sinal maior é a vida de integridade com Deus, seguindo os preceitos de Deus e fazendo a vontade de Deus na terra. Esta é a verdadeira circuncisão que o apóstolo Paulo chama, que é a circuncisão do coração. É a circuncisão do coração. E os judeus naquela época, muitos judeus ensinavam as coisas, mas eles não praticavam a lei, meu irmão. E de nada valeria esse sinal externo se as práticas conduziam para tudo que eles ensinavam era contrário ao que eles praticavam. E muitos queriam ganhar mídia, queriam ganhar status, queriam ganhar visibilidade, levando aqueles cristãos que estavam aceitando a Cristo gentio naquele primeiro século para fazer com que eles fossem circuncidados, para mostrar uma falsa religiosidade que era impregnada na vida daqueles fariseus, saduceus, aquelas seitas que existiam no judaísmo e também os judaizantes, aquelas pessoas que eram judeus, que tinham compromisso com a palavra de Deus, mas que estavam fazendo coisas erradas ainda. Por quê? Porque estavam voltando aos rudimentos passados, onde Cristo já cumpriu tudo e agora nós precisamos apenas crer que Cristo é o Salvador, que veio a este mundo e pagou um alto preço para que eu e você fosse justificado diante de Deus. Essa é a justificação que nós precisamos e devemos ter, que é a verdadeira circuncisão do coração, que é a fé de Cristo em nosso coração, no nosso ser, para fazermos a vontade de Deus. E isso foi decidido no Concílio de Jerusalém. Quem quiser circuncidar, que circuncise. Quem não quiser, que permaneça do jeito que está. E Paulo fala isso aos Coríntios. Quem é circuncidado, permaneça e quem não é, permaneça da maneira como está. Permaneça da maneira como está. Mas que você, se quiser ser circuncidado, seja. Se você que não quiser, não seja. Mas entenda uma coisa, que o evangelho é poder de Deus para a salvação. E não a circuncisão que vai levar o homem à salvação. Mas Cristo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus, para todo aquele que nele crê. Isso não vem do homem, para que ninguém se glorie. E muitos estavam se gloriando porque estavam levando muitos que estavam se convertendo agora a passar pelo processo rituálico de circuncisão. Mas os que estavam levando essas pessoas a carregar mais um fardo eram pessoas que ensinavam, mas não praticavam. Então nós devemos ter cuidado com esses fatos. Esse caso foi levado a Paulo e Paulo resolve de maneira esplêndida, falando exatamente isso. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamando estando circuncidado? Não circuncide. A circuncisão é nada. E a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Só os irmãos ler, está em 1 Coríntios 7, 18 e 19, meu irmão. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. E essa questão foi resolvida e ponto final. Outra questão que eles levantaram é sobre os alimentos que eram sacrificados aos ídolos. Porque o que acontecia em Coríntio? Praticamente toda a carne que era levada à mesa dos coríntios eram carnes que passou por um ritual pagão, vamos falar assim, um ritual de ídolos. E nesses açougues de Coríntio, essas sobras dos rituais que eram feitos nos templos pagãos eram levados para vender nos açougues. Muitos coríntios participavam desses rituais porque quem quisesse participar, participaria e comeriam carne. Para muitos, meu irmão, era a única oportunidade daquela pessoa comer carne. Era indo participar de um culto pagão, porque a carne era oferecida a eles. E aqueles que tinham alguma condição de comprar carne no açougue, provavelmente 99% dos casos eram a carne sacrificada a ídolos. E os coríntios levam essa questão a Paulo. O que ele vai fazer, Paulo? Nós vamos ter que comer carne sacrificada a ídolos? Aí tinha os irmãos que comiam
E tinha os irmãos que não comiam, ou seja, tinha irmão que comia e falava: não, não é pecado comer, então vamos comer. E tinha outros que não, é pecado comer, não, não vamos comer carne sacrificada a ídolos. E existia estes dois grupos ali na igreja de Coríntio, e a situação foi levada ao apóstolo Paulo. E Paulo, com maestria, agora vem falar: não existe, meu irmão, outro Deus além do nosso Deus. Não existe. O que Paulo estava dizendo, não existe outro Deus. Essas carnes que vão ser sacrificadas aos ídolos, eles não são deuses, não têm poder nenhum. Então não há mal em comer, não há mal. É isso que o apóstolo Paulo fala. Porém, existem muitos irmãos fracos na fé. Existem muitos irmãos que podem se escandalizar com você que está comendo, porque você é um crente que tem maturidade espiritual. Você é um crente que tem conhecimento bíblico. Você é um crente que está firmado em Cristo. Mas existe o outro que está imaturo ainda, está no leite espiritual. Está começando a andar com Cristo, a se firmar, a andar com seus próprios pés, a comer uma comida sólida. E Paulo vem e fala: se é para o meu irmão não pecar, não se escandalizar na minha liberdade que eu tenho de comer a carne, que para mim não afeta em nada, mas para o meu irmão afeta. E se isso vier a trazer escândalo para o meu irmão, eu me abstenho de comer carne para não ser uma pedra de tropeço ao meu irmão. E o apóstolo Paulo conclui falando: porque se eu pecar contra meu irmão, eu estou pecando contra Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando, meu irmão. É pecado? Não. Mas se aquilo que não é pecado, que é eu comer a carne sacrificada a ídolo, vinha trazer escândalo para o mais fraco na fé, o apóstolo Paulo fala: eu deixo de comer, eu me abstenho de comer carne para que meu irmão não tropece, não venha se desviar da fé e não venha a cair da fé. E Paulo, com maestria, vem mostrando isso aos coríntios. Porque, meu irmão, se eu estou pecando contra meu irmão, fazendo meu irmão tropeçar, se escandalizar na minha liberdade cristã, então Paulo pega uma questão agora de época social ali que está acontecendo em Coríntio e vem mostrar através da nossa liberdade cristã que o mais importante na vida cristã, o mais importante naquele crente que é maduro espiritualmente é o amor que ele deve ter com o próximo, é o amor que ele deve ter com os outros. Observe a lição que Paulo nos deixa aqui com este assunto de alimento sacrificado a ídolos. Ele fala isso, não é pecado, não é. Mas se o meu irmão fosse escandalizar, como eu tenho amor ao próximo, assim como eu amo a Deus, eu mesmo me abstenho de comer as carnes sacrificadas aos ídolos. Porque os ídolos nada são, como o apóstolo Paulo fala. Os ídolos nada são. Mas ele agora coloca o amor cristão agora como primazia, para que eu não venha escandalizar meu irmão, eu não venha fazer com que o irmão seja enfraquecido mais ainda na fé, que eu não venha fazer com que pessoas se desviem da fé usando a liberdade cristã, entre aspas, a liberdade cristã, para fazer com que as pessoas vejam em mim, porque há pessoas desse tipo: eu sou crentão, não, isso não é pecado, eu sei que não é tal, mas o irmãozinho, a irmãzinha fraca na fé, olha aquela atitude daquele irmão, e se desvia, cai na fé, tropeça, se enrola todo na vida cristã. Por quê? Porque uma pessoa está usando da sua liberdade cristã para prejudicar o seu próximo. E quando ele faz isso, ele está pecando contra seu irmão, porque está desviando seu irmão dos caminhos de Cristo, da palavra de Deus, e fazendo tropeçar seu irmão. E se essa pessoa está pecando contra o seu irmão, está pecando contra Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Então, eu me abstenho, Paulo fala, eu me abstenho de comer todo tipo de carne, se não for para escandalizar meu irmão, me abstenho. Por quê? Porque o amor tem que estar em primeiro lugar. E existem pessoas que não estão preocupadas com o amor ao próximo. Eles se preocupam em fazer e acontecer.
eu faço e aconteço porque eu sou crente, sou crentão, mas está fazendo com que muito se desvie, muito cair. E aquela pessoa que se acha que está, o verdadeiro crente espiritual está fazendo muitos tropeçar. Por quê? Porque está usando a liberdade de maneira errônea e está deixando o amor de lado. Ou seja, não tem amor com o seu próximo, mas quer mesmo é escandalizar o evangelho de Cristo na vida daquelas pessoas, mostrando como se ele fosse um super crente. Então, Paulo combateu isso e mostra isso, embora o Concílio de Jerusalém também tenha falado sobre isso, e as coisas que eles proibiram ali no Concílio de Jerusalém foram essas duas coisas: carne sacrificada a ídolos, embora aqui Paulo venha falar que não tem problema, e carne com sangue, o sangue dos animais. Não pode também. Então isso foi estabelecido. E Paulo aqui aos Coríntios vem falar de maneira maestral. Por quê? Porque carne em Coríntio, meu irmão, passava pelo culto a um ídolo. Então não tinha o que fazer. Toda carne, toda pessoa que fosse comer carne estava comendo uma carne que foi sacrificada a algum ídolo. Então Paulo aqui já trata de maneira um pouco diferente da que foi tratada no concílio de forma geral. Porque é aquilo que nós falamos, cada caso é um caso. Então deve ser analisado diante daquela situação. E a situação em Coríntio era essa: toda a carne passava por um ritual pagão. E Paulo ensina como uma maneira ágil de trabalhar com isso, seguindo também os preceitos que foi estabelecido no Concílio de Jerusalém, que era de se abster das carnes sacrificadas ao ídolo. E Paulo vem mostrar aqui que quem tem amor ao seu próximo, ao seu irmão que está ao seu lado, ele vai se abster de tudo aquilo que vem trazer escândalo para aquele irmão, que vem fazer aquele irmão a pecar. Então, assim, nós estamos encerrando a nossa lição de número 12. Os irmãos que tiverem dúvida, quiserem questionar alguma coisa, colocar algum ponto, acrescentar alguma coisa ao nossa podcast, pode comentar e deixar os comentários. E não se esqueça também, meu irmão, que ao final, aqui na descrição dessa podcast, nós temos um link que dá acesso ao teste online. Não deixe também de fazer o teste online. E que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de podcast aqui do seu canal EBD Fácil e Motivadora.